Gente, bora falar de Botafogo, trazer as notícias do Fogão que encara o Bangu amanhã no Newton Santos, a partir das 9 horas da noite, a bola rola. E agora o Rafael Bizarello chega para conversar com a gente, trazer as últimas do Fogão. Bem-vindo, amigo, boa noite. O que tu nos conta nessa sexta-feira? Quais são as novidades do Botafogo para o fim de semana de estadual? Boa noite, Kelly, Beli, Alex, pessoal ligado aqui no Troca. O Botafogo não tem tido dias tranquilos, vamos dizer assim, né? Hoje, na sexta-feira, já tivemos a notícia do Danilo, né? Teria buscado um contato com a diretoria do Botafogo sobre uma rescisão de contrato por salários atrasados, por, enfim, ordenamentos atrasados. Essa notícia a gente publicou hoje cedo, né? Mas ontem também publicamos sobre cortes de gasto na SAF do Botafogo também. Então, são alguns dias com notícias bem negativas do Botafogo, né, bem pesadas para o torcedor, e tudo isso a gente fala, né, vocês estavam falando agora do Corinthians que se livrou de um transfer ban, mas o Botafogo está aí com a janela toda, também não consegue inscrever seus jogadores, tem 2 jogadores contratados, né, o Lucas Vijalba, o ponta uruguaio, e o zagueiro Ítalo, que não podem jogar porque não estão inscritos, né, busca algumas negociações, mas também estão sendo atrasadas por conta desse transfer ban. Pois é, gente, a gente está de olho nisso tudo que está acontecendo porque o transfer ban impede esses jogadores novos, esses contratados, de serem inscritos nas competições. Isso é uma coisa muito ruim para o Botafogo, que está tentando se desfazer de jogadores, fazer algumas vendas, justamente para equilibrar as finanças e poder pagar as suas dívidas. Mas é isso, né? O Danilo quase saiu justamente por causa de atrasos nos pagamentos do jogador. Isso é uma coisa muito ruim, né? Para um Botafogo que 2024 teve um ano mágico, daí 2025 já dá aquela balançada de novo, não consegue repetir um bom desempenho na temporada passada e começa 2026 cheio de problemas, Alex. Isso demonstra realmente a dificuldade do Botafogo e que, a princípio, parece que essa dificuldade ela vai se prolongar, né? Essa questão com o Danilo é importante, perigosa e às vezes está devendo só para ele, conseguiu acertar ou combinar de acertar pelo menos uma parte, né, Rafa? E aí vem essa questão que no ambiente tem coisa que vai cansando, tem coisa que você vai se sentindo, você fala, poxa vida, nós não temos de onde tirar. O transfer ban não cai, porque a dívida é gigantesca, né, vamos dizer, nesse caso. Só que, ao mesmo tempo, tem que ver como que vai ficando o ambiente, né? O atleta que agora o Danilo optou e conseguiu esse acordo, como que vai ter a sequência disso, sabe? Como que isso vai repercutir dentro do vestiário do Botafogo, né? São coisas que a gente vai ter que entender ao longo do tempo e até se isso eventualmente pode voltar a se repetir, se o jogador vai ter paciência para de novo conversar ou se daqui a pouco realmente se faltou vai ter para que... Embora. A dificuldade de fluxo de caixa é óbvia, ela é clara, né? Pro Botafogo, daqui a pouco vão faltar para outros, né? O ano está só começando. E começar dessa maneira, sempre essa questão de dever dinheiro, ela é muito difícil, cara, porque você tem que fazer. Da onde que você vai tirar dinheiro agora? Se você não vender realmente agora, vendeu o Savarino, tá bom, vai entrar uma grana dali. Só que aquilo que tem de vencimento, ela é muito grande, cara, é muito alto. Então, nesse sentido de credibilidade com o seu vestiário, diretoria, comissão e atletas, isso tem que ser muito bem blindado e a falta do dinheiro não ajuda nisso. É isso, em meio a toda essa crise, né, Rafa, teve protesto de torcedores e é aquilo, de novo, pichação, que se torna vandalismo diante do que a gente está vendo, os torcedores se manifestarem de outras formas, né, às vezes no estádio e tudo mais, é uma coisa, mas quando a gente vê pichação, aí a gente já está tratando de um caso de vandalismo. Ontem o muro do Espaço Lonier, né, o CT do Botafogo, dormiu pichado, né, com esses protestos que a gente está vendo aí na imagem, e hoje do Botafogo tiveram uma reunião com membros da direção para tratar dessas questões todas, né, dos atrasos com os jogadores, do transfer ban, enfim, dessas questões todas que estão ali afetando o andamento da temporada, desse começo de temporada do Botafogo, né. E amanhã também, antes do jogo contra o Bangu, tem um protesto marcado numa rua que dá acesso à principal entrada do Newton Santos também, protestos das organizadas, das principais torcidas do Botafogo contra a diretoria nesse momento delicado, né? E esse assunto do Danilo também, para deixar aqui corretamente aqui o que ele estava falando, eram 3 meses de imagem atrasados e nenhuma parcela do FGTS para o Danilo. E aí ele informou a diretoria do Botafogo, né? O staff dele informou a diretoria do Botafogo sobre esse risco, mas também não é só ele que está com salário, com o direito de imagem atrasado, né? Os jogadores também conversaram com a diretoria, que chegou a um acordo para poder quitar todas essas dívidas junto com o salário de fevereiro, né, o salário do mês que vem.
E aí, antes do jogo contra o Volta Redonda, que foi quarta-feira, a diretoria pagou uma parte dessa dívida, então os jogadores ficaram bem tranquilos que essa dívida será paga até o fim do mês que vem. O Alex, que tem toda essa experiência de jogador, pode falar, mas também sobre como é que é para o jogador estar ali para começar, né? A gente lembra, o Botafogo jogou contra o Volta Redonda na terceira rodada, mas esse foi o primeiro jogo do time profissional no ano. Antes tinha jogado com sub-20 nas 2 primeiras rodadas. Isso afeta bastante ali no jogador, né? Mas a gente conversou com pessoas ligadas ao Botafogo, ao staff do Danilo, todo mundo disse que o jogador estava bem focado em começar a temporada pelo Botafogo, né? E realmente fez uma partida muito boa contra o Volta Redonda, no primeiro tempo chegou bem ao ataque, no segundo jogou mais recuado, mas realmente é uma situação que tem sido bem falada por nós daqui da imprensa e também pela torcida que está com protesto marcado para amanhã. Certamente, acaba que o jogador, no seu profissionalismo, entra em campo comprometido, mas tem que fazer isso, né? Bater lá na porta e dizer, gente, tá faltando aí um ou outro pagamento, vamos nos acertar para que a coisa siga bem daqui para frente. E muito legal a atitude do Danilo com o seu staff, vamos dizer, de buscar um acordo e permanecer. Isso. Ele poderia sair, A poderia gente já até viu, a gente já viu movimentações nesse de sentido, dar né? pelo menos a oportunidade para também mostrar para o ambiente que é possível resolver. Só que vai estourar essa corda para alguns lados. E aí, se cada mês você tiver que ficar discutindo tudo isso, imagina para o treinador que foi contratado agora, porque a gente viu a história do futebol, alguns clubes e a maioria, a grande maioria, não consegue ficar lidando com atrasos assim. Raros os times que conseguiram, com atrasos, conseguiram alguns objetivos. Então não vai ser fácil nesse ponto para a diretoria contornar tudo isso se não trouxer dinheiro e conseguir se manter em dia com tudo isso. Vou convidar vocês, amigos de casa, e toda a nossa bancada aqui, junto com o Rafa, para a gente dar uma olhadinha em como é que está aí a movimentação de mercado do Botafogo, até para a gente entender depois com o Rafa o que o clube ainda está buscando de reforços para essa temporada. A gente tem aí na tela chegadas e saídas do Botafogo. Vou começar pelas chegadas, então. Tem o Lucas Vijalba, ponta direita, veio do Nacional do Uruguai. Tem o Ítalo, zagueiro. Veio do Toronto, Canadá, sem custo algum. Tem o Wallace Davi, volante, veio do Fluminense no pacote de venda do Savarino. E tem ainda ali como reforço também o Martim Anselmi, né? Um novo comandante, querendo ou não. Ele também é uma peça que movimentou o caixa do clube, ainda que não seja um jogador. A gente também está colocando ali como reforço, como uma chegada para a temporada. Entre as saídas, o antigo técnico, David Ancelotti, o Savarino, meia que vem do Fluminense, num pacote ali de 7,5 milhões de euros. E ainda um jogador, né? O Wallace Davi, que entrou nessa negociação. Tem o David Ricardo, zagueiro, foi para o Dinamo Moscou. O Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, volante, Jefinho, que é ponta. Saiu também o Cuiabano, que é lateral, Lucas Alter, zagueiro, e ainda Lucas Halter, né? Um jeito Lucas mais Halter, correto de dizer o nome dele. E o Mastriani, atacante, também deixou o Botafogo. O clube ainda pretende trazer novos jogadores e como estão aí as movimentações para possíveis saídas, hein, Rafa? O Botafogo pretende, mas no momento tem o Transferban que dificulta bastante, né? O Lucas Vijalba e o Ítalo são jogadores que não podem ser inscritos ainda. E a gente estava vendo ali no painel de saídas, são 4 jogadores que eram titulares do time, né? O Cuiabano, o David Ricardo, o Marlon Freitas e o Savarino, que deixou o clube agora para ir para o Fluminense, que pode, inclusive, estrear contra o Botafogo no Campeonato Carioca, né? Depois dessa rodada de agora do fim de semana, tem Fluminense e Botafogo e Fluminense, né? Jogo no Newton Santos. Então o Savarino pode reencontrar a torcida do Botafogo com a camisa do Fluminense. Então, o Botafogo busca reforços, tem um acordo verbal, vamos dizer assim, né, com o Christian Medina, volante do Estudiantes, da Argentina, um jogador com muito potencial, um destaque do Estudiantes no título do torneio Clausura no fim do ano passado, e que está em campo agora. A gente, em contato com algumas fontes do Estudiantes, nós apuramos que ele já é considerado um jogador vendido pelo Estudiantes, mas está aí em campo agora, inclusive deu uma assistência no jogo que está rolando agora contra o Independente, pela primeira rodada do torneio Apertura do Campeonato Argentino. O Botafogo ainda quer também um zagueiro pela direita, porque vendeu o David Ricardo, outro jogador que era titular, e também busca um volante e um ala pela esquerda. A ala porque o Martim Anselmi, o treinador, vai jogar com 3 zagueiros e 2 alas.
Acho que estando em dia ali com os pagamentos e as dívidas que a gente falava com os atletas, o passo número 1 é resolver o transfer ban. Não tem como ter jogadores e pensar em novas contratações sem conseguir inscrever esses atletas nas competições. A gente já está com o estadual rolando, o Brasileirão começa na quarta-feira. Para você que está um pouco perdido, minha gente, hoje é 23 de janeiro, dia 28, quarta-feira que vem, já tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, que começa mais cedo esse ano. Então, acho que entre os cheques a serem dados, o transfer ban está entre os primeiros, né? É o tal do limpar o nome, né? Exato. Precisa limpar o nome. É isso, assim, em termos práticos, você poder se regularizar para você poder inscrever novos jogadores. E até mesmo para você ser um atrativo para novos jogadores. Para você ter um projeto para oferecer para esses atletas, né? Porque, por exemplo, a gente trouxe a situação do Danilo aqui à tona e tudo mais. Será que tem outros jogadores passando por uma situação minimamente similar? Né? Sim. Talvez outros jogadores que podem agir de uma maneira distinta. A gente elogiou aqui a postura do Danilo. E alguém pode querer ir embora. Pode, e tá dentro desse direito, né? Acho Sim. que isso tem que ser trazido também pra mesa. Então, se limpar o nome é o primeiro passo. Você se organiza e fala, olha, agora sim, o Botafogo vai conseguir arcar com tudo, saldou essa dívida gigantesca e a partir desse momento de saldar essa dívida gigantesca, ele vai se organizando aos poucos. É muito ruim, né? Acho que até me estranha, né? Me causa uma certa estranheza a gente falar em salário atrasado no Botafogo em 2026. A sensação que eu tenho é que a gente viajou no tempo e voltou para, sei lá, 10 anos atrás, onde isso era algo relativamente corriqueiro, vai. Agora, hoje em dia, depois de 2024, depois do time ter vencido, né, 2 torneios muito importantes, ter participado da Copa do Mundo de Clubes, com uma premiação robusta, e a gente está falando agora, em 2026, de atraso de salário. Caramba, é realmente uma viagem no tempo ruim, né? A gente fala, às vezes, na sessão nostalgia aqui, uma coisa legal. Isso não é legal, isso não é bacana, não é legal o que está acontecendo com o Botafogo. Não é, sabe por quê? Porque, assim, a matemática também ela não é muito complicada de fazer. Eu contratei, coloquei tudo para dentro. Se eu não paguei quem eu deveria pagar, não era para estar faltando dinheiro para pagar internamente. Porque demoraram muito para pagar a premiação, né, Rafa? Eu não sei se foi pago isso, se tem alguma coisa ainda, algum resquício disso. E agora esse negócio do transfer ban. Então, pra onde que tá o dinheiro? Sabe isso. Assim, né? Você fica pensando. Uma dúvida. Porque o Botafogo arrecadou muito, né? Com os 2 títulos brasileiros, com o título brasileiro e Libertadores. Indo pra Mundial, indo pra Super Mundial, né? Vamos dizer assim. E aí que tá o detalhe. Então, você manusear isso com essas brechas, não somente de faltar o dinheiro. Beleza, pode acontecer por algo. Agora, como que está sendo conduzido isso internamente é que pode ter um desgaste meio que sem volta e perigoso. Porque se um atleta pega o passe na justiça para sair, o Botafogo vai ter que pagar ainda com juros e multas e correções que são absurdas, que não é fácil. O Corinthians passou isso com o Matias Rojas. Teve que pagar 40 milhões agora e o contrato às vezes não era para isso. Então tem coisa que pode ficar muito pesada. Pois é, cadê o dinheiro? Ô Rafa, em meio a tantas notícias aí ruins, né, que o torcedor está acompanhando, tem uma notícia que é boa. Botafogo e Barbosa chegaram a um acordo para a renovação, um dos líderes ali da defesa. Agora vai ficar por mais tempo no clube. Uma notícia boa no meio de um mar de notícias muito ruins, né? Ontem, inclusive, tinha sido uma notícia bem negativa em relação a isso. Nós tínhamos publicado que as negociações estavam travadas por conta de detalhes financeiros em relação ao empresário do jogador, uma valorização salarial que o Barbosa queria, mas hoje as negociações andaram bastante e as partes chegaram a um acordo. A expectativa é que na semana que vem o Botafogo anuncie a renovação, né? O empresário do jogador deve chegar aqui ao Rio de Janeiro na próxima semana, então cerca de 7 dias aí para poder anunciar essa renovação até 2029 de um dos pilares do time, né, que é o Barbosa. A gente falava do Danilo, que é a maior contratação da história do Botafogo, né, 22 milhões de euros. O Barbosa é um jogador bicampeão ali, né, campeão do Brasileiro, da dobradinha, Brasileiro e Libertadores. Uma torcida que perdeu o Marlon Freitas, perdeu o Savarino, pode comemorar que o zagueiro disse, né, o Barbosa disse depois do jogo contra a Volta Redonda, que queria ficar. Então, negociação avançou e acordo muito perto de ser assinado e Barbosa finalmente ficar no Botafogo até 2029. Rafael Bizarello, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Troca de Passes. Vou renovar teu contrato, tá? Numa próxima você volta aqui com a gente com mais informações do Botafogo. Beijo, amigo. Boa noite. Bom descanso pra ti. Antes de começar o próximo vídeo, olha só
tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui no bairro Camorim, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, nessa rua que dá acesso ao centro de treinamento do Botafogo. Atrás de mim, vocês podem ver essas manchas brancas nesse muro. Essas manchas estão cobrindo pichações que foram feitas ontem à noite em protesto à situação financeira que o Botafogo tem passado nesse início de 2026. Frases como "Cadê o dinheiro?", direcionadas a John Textor, proprietário da SAF do Botafogo. Por conta do transfer ban imposto pela FIFA pelo não pagamento do Almada ao Atlanta United, o Botafogo sofre restrições, não consegue inscrever jogadores e é uma dificuldade que tem deixado a torcida muito irritada. Até porque Savarino saiu, Marlon Freitas saiu, Cuiabano, jogadores importantes, e os que chegaram, Vidalba, Ítalo, Riquelme, não puderam ainda ser inscritos. Com isso, não conseguem reforçar o time nesse início de temporada. Martim Anselmi não pode contar com esses jogadores. Essa é a situação do Botafogo no momento. Então, por enquanto, essas pichações foram cobertas aqui na manhã de hoje, aqui no centro de treinamento do Botafogo. O Botafogo enfrenta amanhã o Bangu às 9 horas da noite no Newton Santos. Mas a boa notícia de hoje pela manhã é que o Barbosa, um dos jogadores aí que tem contrato se encerrando no final desse ano, final de 2026, ele já tem um acordo. Os representantes do Barbosa e do Botafogo chegaram a um acordo para renovar o contrato dele, que iria até o final de 2026 e agora deve ser estendido até o final de 2029. Jogador importante para esse elenco aí, que deve continuar a serviço do Botafogo aí por mais 3 anos. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Obrigada, Xará. Camila Barbieri. A situação não tá nada tranquila, né, no Botafogo, que tá ainda sob esse transfer ban da FIFA, não pode registrar novos jogadores, não pode registrar novos contratos. Então isso também estava atrasando a renovação com o Barbosa. Já até os amigos informam lá no GE. Globo, os repórteres, que houve já acordo formal, mas renovação de contrato, registro de renovação de contrato, não pode fazer enquanto estiver sob esse transfer ban. E aí, claro, protesto da torcida em função também, né, do desmonte desse elenco, que agora perdeu também o Savarino para o Fluminense, anunciado ontem pelo Tricolor. A gente traz até uma provocação aqui, uma arte aqui no Tá Na Área, com um Botafogo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, o melhor ano da história do Botafogo, e os jogadores que continuaram desse elenco. Tivemos um desmonte no ano passado, estamos caminhando para outro nessa temporada, né? E aí a gente tem quatro, né? Remanescentes. Titular 3, né? Titular 3, mas temos... Vitinho, Telles e Barbosa. O Marçal continua. Tem mais, tem 5. Eu não tinha visto o Telles ali em cima. O Barbosa. Só 3 mesmo. Titulares 3, né? Mas no elenco são 6. Matheus Martins, Alan, Marçal, Alex Telles, Vitinho e o Barbosa. E o Barbosa aqui no canto. Então, Camilinha, eu acho que são situações diferentes, né? Por exemplo, o Botafogo terminou o ano de 24 de um jeito espetacular, com o time jogando muito e muitos jogadores valorizados. A saída do Almada e do Luiz Henrique, por exemplo, ela não tem a ver com questão assim de SAF ou de não SAF, de Textor ou não Textor. Porque quando o mercado europeu quer um jogador, ele vai conseguir buscar, independentemente se você tem grana, se você está mais organizado ou menos organizado. E o que fizeram Almada e Luiz Henrique era natural que despertasse a atenção do mercado europeu. Mas o Luiz Henrique foi procurado, né? O Almada, o Textor levou para lá, né? Não, e ele já foi pro Atlético de Madrid também. Ele foi pro Lyon, mas porque não foi o Almada direto pro Atlético de Madrid. Mas era um trato que ele tinha com o Textor de vir, jogar e voltar para a Europa. Sim. Então, e com o ano que ele teve, era natural que esse trato fosse respeitado, porque ia ter interesse de algum time europeu, no caso,
que era da própria holding. Mas quando o Luiz Henrique chegou, já não se falava que ele ia ficar um tempo no Botafogo e ia... Então, mas se ele talvez não jogasse bem, talvez ficasse mais 6 meses, ficasse mais... É que o ano foi tão espetacular que se o Luiz Henrique e o Almada estivessem no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, no São Paulo, no Grêmio, no Inter, o mercado europeu ia vir buscar esses 2 jogadores. Primeiro, são jovens com muito potencial e que despertariam a atenção do mercado europeu. Mas Palmeiras e Flamengo conseguiram segurar os seus jogadores quando foram campeões. Quem? O Palmeiras levou um time dele praticamente inteiro desde 20 pra cá. O Endrick foi. O Estevão foi. Mas eram os garotos que apareciam. Então, mas o Luiz Henrique e o Almada até o Scarpa o Palmeiras perdeu quando terminou a temporada e quis ir pra Primeira Liga. O Flamengo hoje tem jogadores, mas o Flamengo hoje tem jogadores mais veteranos. Hoje. Que não despertam tanto interesse assim da Europa. Palmeiras e o Flamengo mas em 20 ficaram mais tempo, não desmancharam tão rápido os times. Não desmancharam, mas eu acho que são situações diferentes, Você perdeu um ou 2 jogadores, você citou aí o Endrick e tal. O Endrick já estava vendido. O Flamengo perdeu o Mari. A primeira investida que o time supercampeão do Flamengo teve foi embora o Mari, que ele queria ir para a Europa. Sim, mas eu digo assim, quando a Europa quer, a Europa não... Quis o Rafinha de volta, ele foi. Não é fácil você resistir à Europa. Não é fácil. E jogadores Você não acha que no caso do Botafogo foi muito mais? Então, mais rápido. É o seguinte, são casos diferentes. Mas é parte da política do técnico. Eu acho que esses 2 jogadores iriam independentemente do time que eles tivessem. Porque a temporada que eles fizeram foi temporada de você despertar a atenção da Europa. De excelência. O Almada é reserva do Messi na seleção argentina. Mas aí ele poderia trazer outros 2 de nível. Não, aí a gente já vai para uma segunda etapa. E aí você perdeu o Marlon Freitas pro Palmeiras, aí não. Aí você perdeu o Savarino pro Fluminense, aí não. Eu já acho que você tá perdendo para rivais. Exato. O recorte Palmeiras não é um rival regional, mas virou um rival... Mas disputa título com você, claro. Né? Perdeu por isso que eu digo que tem várias situações que o recorte de 2024 para 2025 não é diferente do recorte também de 25 para 26? Claro. Né? A gente está falando agora, como o Abel citou, do Marlon Freitas e do Savarino, porque no ano passado a gente falou de um Botafogo que se desmontou, mas que também contratou. Parecia uma opção. Ele vendeu o Gregory. Parecia uma opção da gestão. Nesse ano o time que mais investiu ano passado, não foi? Sim. Sendo atrás do Palmeiras. Ano passado. Acho que quase 100 milhões ou mais de 100 milhões. Só para reforçar que a gente não falou, o Bastos também continua, porque o Bastos não jogou. Ele não estava na final. Mas ele permanece no elenco e permanece ainda sem jogar também, né? Mas enfim, não tá na foto, mas permanece. É tudo muito diferente. A situação atual é muito pior. Sim. Tem o transfer ban, tem salário. Hoje os caras estão pedindo para sair, né? Os caras estão pedindo para sair. Tem direito de imagem atrasado, que é salário do mesmo jeito. Desmoronou. Isso aí totalmente claramente diferente. Desmoronou. Desse tempo para cá, do que o Botafogo conquistou o título para cá, porque a gente teve lá no canal de contato com bastidores, com o pessoal, assim, primeiro passo, após conquista, teve um texto meio que... soberbo. Assim... Tanto que 2025 começa daquele jeito, porque houve uma soberba do Botafogo, do semestre. Vamos começar em abril. Demorou a contratar treinador, achou que era só contratar que resolver. Não existe jogador insubstituível. Assim, a ideia do... Aí vamos lá, assim, o que o Eric falou, o mercado veio, o Zenit pagou uma bala, ele já tinha aquela promessa pro Almada, que é um jogador internacional, mas ele vendeu o Gregory pro Catala, que foi pedido do Arthur Jorge, e fez as reposições, gastou bastante dinheiro, mas aí você vem, que foi até o Marçal, isso eu posso falar porque o Marçal falou em on na entrevista, depois ele se resolveu que ele voltou, a saída do Botafogo é muito complicada nessa gestão da SAF. O jogador que sai fica sempre pendente de situações, é difícil acertar, sabe? O Marçal voltou para acertar. Essa foi uma crise que o Botafogo, o John Textor tentou abafar no ano passado. Sim, quando os jogadores ameaçaram não entrar em campo, de hoje é isso também, porque não tinham recebido ainda a premiação de 2024. Aí abafou, falou que não era isso, que eles iam receber. O Marçal questionou porque tinha saído e não tinha recebido, acabou voltando pro clube. Gente, a camisa do Savarino estava no vestiário para ele jogar. Não foi isso? Sim. Agora, o técnico falou. O técnico falou, o Anselmo falou. A camisa do Savarino estava exposta no vestiário para ele jogar, ele estava escalado. E o presidente do Fluminense já tinha dito que a negociação não aconteceria mais. O cara vira e falou, eu não quero mais jogar aqui, eu vou embora. Então, assim, se mostra uma coisa que não está bem parado. Existe uma informação que, no caso do Savarino, também lá atrás,
O Tex também prometeu o Lyon, aquela coisa toda. Depois não teve. Mas ele ficou no Botafogo, porque ele foi bem, ele foi destaque do Brasileirão, né? Acho que o craque do Brasileirão pelo Botafogo, né? Savarino, sim, ele foi um que ganhou. Jogou muita bola. Mas ele também estava insatisfeito porque tinha sido prometido para ele uma sequência no mercado europeu. Normal não tá, gente. Lógico. Normal não Se tá. tivesse Você normal, tá só não no teria. transfer ban, né? Alguma coisa, você já tem o transfer ban. Então, se eu sou o Anselmo, eu pego o telefone, ligo pro Dorival e falo, Dorival, como é trabalhar num ambiente assim e ainda assim ser campeão? Como é que faz para blindar um grupo? Como é que faz para fechar um muro de um CT? Porque foi o que o Dorival fez ano passado no Corinthians, junto com o Fabinho, né? O Corinthians estava cheio de pepino e ainda assim os caras foram O campeões. Anselmo está com 3, 4 jogadores contratados Que não podem serem estrear. inscritos. Você imagina o constrangimento de emprestar esses caras para poder depois voltar. Porque é uma situação essa do transfer ban que ela é péssima para o clube, para os jogadores, para o técnico. Os jogadores que foram contratados, imagina, o cara está ansioso para A perda de credibilidade estrear, é absurda, cara. A perda de credibilidade e a gente faz sabe mais de um mês, né? que salário em dia e premiação em dia São é 3 combustível, semanas cara. de É transfer combustível, ban. 3 cara. semanas? Time com salário atrasado, com premiação atrasada, é muito difícil de andar, cara. É muito difícil de andar, porque você precisa ter credibilidade com os atletas, cara. Você não pode prometer uma coisa e não cumprir. E isso nos nossos tempos de repórter, a gente sempre ouviu isso. Sim. Se você promete pagar dia 5, cara, paga dia 5. Se for atrasar, fala, ó, vai atrasar. Enganar, fingir que não está acontecendo, é a pior coisa que pode acontecer dentro do ambiente do futebol, dentro de um vestiário de futebol. Isso, durante anos, eu ouvi. Sim. E as coisas sempre se confirmaram. Lógico. E o John Textor com um monte de pepino para resolver da vida dele. Hã? E ainda o Eric citou a situação do Danilo, né? A apuração dos colegas lá do GE. Globo. Que o Botafogo, além dos meses de direitos de imagem que estavam sendo devidos, e aí a informação de que o Botafogo fez alguns pagamentos justamente para não abrir esse precedente. E o Danilo não tinha, desde que chegou ao Botafogo ano passado, não tinha tido sequer um depósito de fundo de garantia, nenhum depósito de fundo de garantia, além de outras pendências, e por isso poderia, né, pela legislação, isso é muito fácil hoje você pedir na justiça a rescisão de contrato. E aí essa brecha fez com que o Botafogo acelerasse e conseguisse fazer alguns pagamentos aos jogadores. Mas, repito, ouvimos o diretor de gestão de planejamento em entrevista essa semana, não há previsão de resolver a questão do transfer ban. Em 2026, um time que recentemente ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores não recolheu o FGTS, para mim é uma vergonha. É um vexame. É um vexame administrativo, é um vexame institucional. O time que fez o que fez na temporada de 24 e nas outras também, de 23, disputou o título brasileiro, apesar da queda ali na reta final. Ano passado também estava ali, brigou dentro das competições importantes e tal. Estava na primeira prateleira, na segunda prateleira do futebol brasileiro. Em 2026, você não recolher FGTS de atleta, de funcionário, cara, isso é um vexame administrativo para mim. E o Botafogo precisa, os seus diretores, os seus associados, a parte associativa do clube, precisa botar o peito na frente agora, cara. Porque, querendo ou não, é o escudo, é a estrela solitária, é a marca, é o nome que tá em xeque, sabe? É a credibilidade da instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Dane-se ser SAF, dane-se ser Tex, é o Botafogo, entendeu? Né? É o Botafogo, cara. E eu acho que isso é muito sério. Tinha uma negociação lá atrás da gestão atual do associativo, né, novo presidente, com a SAF, que também tem uma gestão lá que não é mais o Tex, né, de cobrança de garantia que tudo que foi assinado, os aportes, os depósitos e o pagamento da dívida seria cumprido, senão eles, na época, o acordo era de soltar a mão do Tex, que daria a chance de eles tirarem o Tex do processo, mas depois não se ouviu mais falar. Eu não vi mais o presidente do Botafogo falar nada. É difícil saber até quem é a SAF do Botafogo hoje, né? Se é Igor, se é o técnico, quem é que tá mandando, quem é que toma as decisões, enfim. Mas isso que você falou do quadro associativo agir, quando o clube está lá desesperado, cheio de dívidas, para cair ou disputando para não cair, etc. e tal, a primeira coisa que todo mundo vê como salvação, e às vezes e no caso do Botafogo, de certa forma foi, é virar SAF. Sim. Só que aí você tem que ver, de razão. Você tem que ver se até que ponto a SAF vai durar, vai... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.